Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Pai de misericórdia, Pai das luzes, Deus santo e poderoso, Deus acima de tudo e de todos. Eu entro, Senhor, nesse momento na Tua santa e poderosa presença. Senhor, com temor no meu coração. Pai querido, coberto com Teu sangue do alto da minha cabeça à planta dos meus pés e revestida com as Tuas armaduras que está no livro de Efésios 6, a capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor. Cingindo os meus lombos com o cinturão da verdade, calçando aos meus pés a sandália da prontidão do Evangelho da paz. Pai querido, eu cubro a minha família por completo, toda a minha parentela, com o sangue de Jesus, tudo que me pertence, objetos eletrodomésticos e tudo que pertence à minha família está debaixo da cobertura do Teu sangue. Que nós possamos descansar debaixo do Teu esconderijo. Pai, em nome de Jesus, entro na Tua presença. Senhor, estou aqui clamando, Pai, clamando pela paz, pelas nações, pelos inocentes. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Teu trono, junto com aquela pessoa que está assistindo essa oração, que está em concordância comigo, diante do Teu trono, com muita reverência, Pai. A Tua palavra declara que Tu és um Deus, que Tu és Deus dos céus e da terra, e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, Pai. Senhor, em nome do Teu Filho amado que deu sua vida na cruz, hoje eu não vim Te pedir somente para mim, ou somente para minha família. Hoje eu vim clamar, Pai, com o coração rendido, como intercessora do Senhor. O Senhor me levantou, porque o mundo está ferido, Pai, e as nações estão tremendo, a terra está gemendo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita a terra com a Tua misericórdia, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Então, Senhor, eu me agarro a Ti, Pai, porque quando as notícias assustam, o coração vacila, Pai. Tu permaneces o mesmo, Tu permaneces do nosso lado. Deus de paz, nós clamamos em concordância. Cessa as guerras, Senhor. A Tua palavra em Salmos diz que Tu és aquele que faz cessar as guerras até os confins da terra, Pai. Que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo, Senhor, em nome de Jesus. Então, Pai, eu Te peço, eu clamo a Ti, pela Tua misericórdia. Interrompe planos de destruição, Senhor. Confunde estratégias de morte, corta cadeias de ódio e de vingança, Pai. Que decisões tomadas na escuridão sejam expostas pela luz, Senhor. E que as mãos levantadas para ferir sejam paralisadas pelo Teu temor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela paz mundial. Senhor, porque o mundo está saturado de tensão, de medo e de violência, Pai. Eu repreendo, no nome de Jesus Cristo, o espírito de guerra, o espírito de caos, o espírito de terror, de ameaça e de intimidação. Senhor, traz paz aos corações. Mas também, Pai, traz paz nas fronteiras,
paz nas cidades, paz nos lares, paz onde hoje só há sirenas, Pai. Choro e correria, Senhor. Pai Santo, onipotente, onisciente, onipresente, eu te clamo especificamente por essa guerra que se iniciou agora. Tu conheces o que o homem não vê, Pai. Tu conheces os bastidores, Senhor, que nós não conhecemos. Tu sabes das decisões, das alianças, dos interesses políticos, das mentiras e das manipulações, Pai. Senhor, eu te peço, não permita que o sangue dos inocentes seja derramado. Levanta, Senhor, intercessores no mundo inteiro, Pai. Levanta pessoas que se coloquem no meio como atalaias para dizer: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós, Pai. E agora, Senhor, eu me coloco diante de Ti para te clamar pelos inocentes. Senhor, nós lembramos daqueles que as câmeras não mostram, as mídias não mostram e que as estatísticas não conseguem carregar, Pai. Nós clamamos pelos idosos, Senhor, que não conseguem correr para fugir. Nós clamamos pelas grávidas que carregam vidas e ainda assim precisam fugir, Pai. Nós clamamos pelas mães com bebês no colo, tentando proteger com o próprio corpo aquilo que elas têm de mais precioso, Pai. Nós te clamamos, Senhor, pelas crianças, Pai. Crianças que não entendem política, crianças que não entendem guerras, mas sentem medo, sentem fome, sentem frio e sentem perdas dos pais e dos entes queridos. Nós clamamos pelos paralíticos, Pai, pelos doentes enfermos, pelos que dependem de remédios, pelos que estão em hospitais, Senhor, por aqueles que a família abandonaram, deixaram para trás, Pai, pelos que não têm pernas para fugir, Senhor. Senhor, eu clamo pelos que não têm força para levantar, porque eu já estive no leito sem poder me levantar, eu já estive sem poder, Senhor, mexer sozinha, sem ajuda, Pai. Senhor, eu te clamo por quem é deixado para trás, por quem não tem carro, por quem não tem dinheiro, por quem não tem rota, por quem não tem ninguém, Pai, por quem se sinta sozinho, Senhor. Pai, seja o Deus que ampara todos, seja o Deus que abre caminho onde não existe caminho. Assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho para Moisés, o Rio Jordão para Josué, fez cair as muralhas de Jericó. Seja o Deus que envia socorro onde não há socorro humano. Senhor, a tua palavra diz que tu és pai de órfãos e juiz de viúvas. E, Senhor, nesse momento eu te peço, guarda as famílias. Guarda toda a família, Senhor. A minha família e as famílias de todo o teu povo, Pai. Que haja corredores de ajuda, que haja médicos, alimentos, abrigos, água potável e proteção, mas sobretudo, Pai, que haja o teu esconderijo, Senhor, e que haja paz. Pai querido, eu te peço também por aqueles que perderam as casas, os bens, por aqueles que foram arrancados do seu lugar, pelos refugiados, pelos que atravessam fronteiras com uma mala e um trauma no peito, Pai.
Que o Senhor cure as memórias, Senhor, os traumas, cure os pesadelos, cure o coração quebrado, Pai. Pai amado, eu oro por Israel. Eu declaro a tua palavra. Orai pela paz de Jerusalém. Está escrito em Salmos 122, 6. Então eu oro, paz em Jerusalém, paz em Israel, paz sobre os teus muros, paz sobre as ruas, paz sobre as famílias, paz sobre as crianças, paz sobre cada casa, Senhor. Guarda Israel do mal e guarda também todos os inocentes de todos os lados, Pai, que estão presos no meio do fogo. Senhor, eu te clamo, que o Senhor traga sabedoria, que o Senhor traga discernimento, que o Senhor traga respostas que preservem vidas, Senhor. E Pai, acima de tudo, eu te peço que o Senhor traga salvação ao teu povo, porque a maior guerra é a guerra dentro do coração do ser humano. Derrama luz onde há trevas, Senhor. Converte corações. Eu te peço pela conversão de toda a minha família, mas de todos, Pai, de todos. Senhor, em nome de Jesus, que muitos em meio a esse terror encontrem em Jesus Cristo o refúgio eterno, o único caminho, verdade e vida. Que o nome de Jesus seja conhecido nas casas, nos abrigos, nos hospitais, nas fronteiras, nas prisões e nos campos, Senhor. Senhor, eu coloco diante de Ti Cabo Verde, o meu país. Guarda Cabo Verde também, Senhor. Guarda as nossas ilhas, guarda o nosso povo, guarda as famílias, guarda a economia, guarda os jovens, Pai. Preserva-nos de instabilidade, de medo e visita Cabo Verde com renovo espiritual. Senhor, derrama paz, esperança e provisão. Levanta líderes com temor de Deus e protege o povo de toda influência maligna que queira alcançar as nações pequenas e vulneráveis. Pai querido, eu coloco diante de Ti também a Suíça, o país onde eu vivo e onde vivem meus filhos, a minha família. Senhor, guarda esta terra, guarda as cidades, guarda os cantões, guarda as famílias, guarda os estrangeiros que vivem aqui, guarda os idosos, paralíticos, as crianças grávidas. E dá sabedoria às nossas autoridades, que haja direção, que haja calma, que haja organização como sempre foram organizados. E sobretudo que haja proteção. E que a igreja aqui se levante em oração, em compaixão, em acolhimento, porque quando o mundo treme, a tua igreja precisa ser abrigo e não palco, Pai. Senhor, eu oro pela Europa. Senhor, visita a Europa com arrependimento, com retorno a Ti, Pai. Restaura a fé onde ela esfriou. Traz de volta o temor do Senhor. Que as nações europeias tenham lucidez e que não sejam empurrados para decisões impensadas. Protege os povos, Senhor. Protege as fronteiras. Protege os soldados. Protege os civis, Senhor. E que a Europa se torne novamente um lugar de envio do Evangelho e não apenas de notícias de crise, Pai. Pai, eu também oro pelos líderes mundiais. Tu dizes na tua palavra que o coração do rei está nas tuas mãos, como ribeiros de água. Então, Senhor, direciona decisões.
Que o orgulho caia por terra em nome de Jesus. Que o ódio seja contido em nome de Jesus. Que a mentira seja exposta em nome de Jesus. E que a vida seja protegida em nome de Jesus. Senhor, eu apresento a Ti nossos medos, porque o medo tenta dominar a mente das pessoas. Mas a tua palavra diz que tu não nos deste espírito de medo nem de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai querido, então nós pedimos, dá equilíbrio ao teu povo. Que ninguém viva em pânico, que ninguém viva escravo de notícias, que ninguém perca o sono por ansiedade. Ensina-nos a vigiar e a orar, a preparar com sabedoria e a descansar no Deus que nunca dorme, que nunca falha. Pai querido, cobre com teu sangue precioso cada família, a minha família, todos que estão ouvindo essa oração também. Cobre com proteção espiritual. Coloca anjos ao redor. E se houver sirenes, dá direção, Pai. E se houver caos, dá paz, Senhor. E se houver falta, dá provisão, porque o Senhor é um Deus provedor. Se houver luto, dá consolo, Senhor. E se houver desespero, leva esperança. Pai, eu declaro que Tu és o nosso refúgio, Tu és a minha fortaleza, a fortaleza da minha família e a fortaleza de todos que estão em meio a essas tempestades. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente. E mesmo que a guerra se abale, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. E eu termino orando como a palavra manda, Pai. Paz em Jerusalém, paz em Israel, paz nas nações, paz nos lares, nas famílias, e que o príncipe da paz, Jesus Cristo, reine sobre a terra. Eu oro em nome de Jesus, teu Filho amado, que morreu na cruz, para que nós possamos ter a vida eterna. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.